Chicão, vamos dar sequência aos nossos estudos e vamos tratar agora do conceito de juros simples. O regime de capitalização simples, galera, embora seja estudado a nível de ensino didático, na vida cotidiana de vocês, no dia a dia, naquela coisa prática, ele não é muito presente, né? Mas em termos comerciais, bancários, ele até que aparece com uma certa frequência para operações de curto prazo. Grandes empresas, por exemplo, chegou ao final do mês, tem que fazer o pagamento dos seus funcionários, mas aí ele não recebeu o dinheiro de seus credores e precisa fechar a folha de pagamento, pagar a folha aos seus funcionários. Então ele vai a um banco, contrai um empréstimo para pagar depois de 2 dias, por exemplo. E aí, nesse caso, o regime de juros praticado é o regime de juros simples. Mais à frente, a gente vai entender por que esse tipo de regime de juros simples é utilizado nessas situações de curto prazo. Mas, em síntese, o que é o regime de juros simples? É aquele em que os juros não produz juros. Ou seja, o juro incide apenas sobre o capital aplicado no início do investimento. Por exemplo, eu pego R$100, deposito ou faço uma aplicação em regime de juros simples. Há uma taxa de juros de 3%. Isso quer dizer que 3% vai render sobre mensal. Isso quer dizer que 3% vai render sobre o meu capital aplicado, que no caso é R$100, todo mês. Então vai ser 3% de 100 depois de um mês. 2 meses, 3% de 100. 4 meses, 3% de 100. Veja que os juros que ele produz num certo período não se acrescentará para produzir mais juros no período seguinte. Por isso que a gente diz que na capitalização de regime de juros simples, juros não produzem juros. E, matematicamente, como é que eu posso calcular os juros de uma aplicação? Para isso, vamos apresentar algumas variáveis. Bom, eis as variáveis necessárias que vocês saibam para utilizar a fórmula de juros simples. O C, nós chamamos de capital inicial, é aquele valor que você vai investir, vai fazer a aplicação. No exemplo hipotético que eu citei, o capital inicial seria de R$100 que eu estou aplicando. O I é a taxa de juros. No caso, no exemplo que eu falei, 3% ao mês, né? E o T é o tempo de aplicação. Agora, um cuidado que vocês têm que ter aqui, bastante atenção na hora de resolver os exercícios, é que a taxa de juros e o tempo de aplicação devem estar na mesma unidade de medida. Como assim, Chicão? Significa que se a taxa de juros for ao mês, 3% ao mês, então esse tempo também tem que estar em meses. Então eu digo, apliquei R$100 a uma taxa de 3% ao mês. Daqui a um ano, quanto eu vou ter? Qual o juro produzido? Então, neste caso, um ano eu tenho que converter para meses, porque a taxa de juro foi dada em meses. Mas lembre-se, você vai mudar o tempo de acordo com a taxa. Mas posso mudar a taxa também, porque em regime de juros simples existe o que nós chamamos de taxa proporcional. Vamos falar sobre ela mais à frente. De cara, o que eu quero que vocês entendam é que eles dois têm que estar na mesma unidade de medida. Se a taxa estiver ao dia, tempo em dias. Se a taxa estiver ao ano, tempo em anos e assim sucessivamente. Além disso, uma ressalva importante é que nós vamos trabalhar sempre com o tempo comercial. O que é o tempo comercial, Chicão? É aquele que a gente usa um mês com 30 dias e o ano com 365 dias. Um mês, 30 dias, o ano, 365 dias. Esse é o período comercial que nós chamamos. E para calcular os juros da aplicação, nós vamos usar a expressão juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Detalhe, essa taxa tem que ser a taxa que nós chamamos de taxa unitária.
O que é a taxa unitária, Chicão? É aquela taxa que você obtém depois de dividir por 100. Por exemplo, se eu tenho uma taxa aí de 5%, para usar na equação eu tenho que usar a taxa unitária. Então isso aqui vai ser 5 dividido por 100. 0,05. É essa taxa que vamos utilizar aqui. Aqui nós temos o que nós chamamos de taxa unitária. Taxa unitária é aquela que se obtém depois de dividi-la por 100. Não se esqueçam disso. Agora, como determinar o que nós chamamos de montante? O que é o montante de uma aplicação? É o quanto eu acumulei no final do período de aplicação. Exemplo, eu tenho R$100, apliquei a uma taxa de juros de 5%, no final de 6 meses eu vou ter quanto? Então, o que eu apliquei mais os juros vai me dar o que nós chamamos de montante. Então, posso escrever assim: o montante nada mais é do que o capital mais os juros produzidos. Mas eu posso melhorar essa equação e escrevê-la assim: o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Essa é uma expressão mais comum para o cálculo do montante de uma aplicação em regime de juros simples. Nós vamos fazer alguns exemplos de aplicação dela. M é montante, o C já conhecemos, é o capital aplicado, o I é a taxa unitária e o T é o tempo de aplicação. Lembrando, os dois aqui tem que estar na mesma unidade de medida. Tranquilo? Professor, eu uso essa ou uso essa na resolução dos exercícios? Bom, vai depender da situação dada. Em alguns casos eu já vou dizer os juros e já vou dizer o capital. Aí para calcular o montante basta somá-los. Em algumas situações eu vou dar o montante e o capital e pedir os juros. Aí é só subtrair o montante do capital, né, pela equação dada. Tranquilo? Então agora nós vamos passar para uma outra parte que é fazer a aplicação dessas equações. Vamos lá? Bom, turma, eu vou resolver alguns exercícios deste livro, Matemática Financeira, 6ª edição, Samuel Hans, José Nicolau Pompeu, editora Saraiva. E o primeiro exercício diz o seguinte: vai aparecer a questão aí e eu volto depois para resolvê-la. Bom, a questão ela fala de um capital de R$5.000 aplicado durante 3 anos a uma taxa de juros de 12% ao ano. Olha o primeiro cuidado: o tempo está em anos, a taxa está em anos, ao ano. Então está tudo ok. Só preciso transformar essa taxa para unitária. Lembram-se como é que eu faço? 12%, 12 dividido por 100. Isso dá 0,12. Então vocês tenham aí uma calculadora já em mãos para facilitar os cálculos, certo? Na letra A ele pede os juros e na letra B ele pede o montante. Ele diz também que é uma capitalização em regime de juros simples. Então aqui eu posso escrever que os juros é o capital vezes a taxa unitária vezes o tempo. Portanto, os juros fica o capital 5.000, a taxa de juros 0,12 e o tempo de aplicação 3. Portanto, a taxa de juros, isso em reais, que é a nossa moeda, vale 1.800 reais. Dois detalhes que eu costumo cobrar na avaliação das atividades. Quando você for apresentar moeda, você tem que inicialmente colocar o símbolo da moeda corrente, no nosso caso é o real, e a nossa moeda vai até os centavos. Embora tenha dado 1.800 exatos, mas tem os centavos, e os centavos
são 0, 0. Então você tem que colocar os centavos. Quando não tem centavos, põe 0. 2 casas decimais, portanto. No item B, ele pede um montante. Aí veja, lembra que para o montante nós tínhamos duas maneiras de fazer. Quais eram? Vou escrevê-las aqui. Montante é capital mais juros, ou você pode usar montante é capital mais 1 vezes a taxa vezes o tempo. Qual das duas eu vou usar então nesse problema? Você pode usar qualquer uma delas, já que você tem o capital, 5.000, você tem a taxa unitária, 0,12, e você tem o tempo, que é 3. Então vamos usar essa que é mais fácil. Ora, somar é muito mais fácil do que fazer aquela operação. Então, por uma questão de comodidade, eu vou usar essa aqui. Fica, portanto, montante, o capital foi 5.000, mais o juro que foi 1.800. Portanto, o montante, o que eu boto primeiro? A nossa moeda, porque é o real, reais, faço a soma, dá 6.800, mas nossa moeda vai até os centavos, 0,00. Resolvida a questão. Espero que tenham entendido, beleza? Bom, nesse exemplo 2, ele diz o seguinte, que um produto é vendido à vista por R$ 1.500, ou você pode optar por comprá-lo a prazo, nas seguintes condições. Você vai dar uma entrada de R$ 300 e mais uma parcela de R$ 1.308 depois de 3 meses, passados 3 meses. Ele quer saber então qual foi a taxa de juros praticada, ok? Bom, pessoal, vamos ver o seguinte. Primeira coisa, vamos ver qual foi os juros que ele cobrou nessa operação, ok? Como é que eu sei disso? Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. O preço era 1.500, eu dei uma entrada de 300, então eu fiquei devendo à loja quanto? Isso, 1.200, né? Então eu tinha 1.500, só que ao invés de eu pagar 1.200, eu vou pagar R$ 1.308. Então aqui houve um juros acrescido ao valor ao saldo devedor. De quanto foi esses juros? Basta eu pegar quanto eu vou pagar e subtrair do valor que eu devia. 1.308 era quanto eu vou pagar, 1.200 era o que eu devia. Então, de juros será cobrado R$ 108. Agora, qual é a taxa de juros? Vamos para a equação de juros agora, galera. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros, 108. O capital, ora, o capital é quanto eu devia. Eu devia quanto lá na loja? 1.200. A taxa de juros eu quero. E foi quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Então já sei que essa taxa vai estar ao mês. Vou continuar aqui do lado. 3 vezes 1.200 e dá 3. 3.600 multiplicando, passar, dividir. Fica 108. Dividido por 3.600. E isso me dá a taxa aí. A taxa aí, portanto, vou dividir esses dois. Fazendo agora 108 dividido por 3.600, isso vai dar igual a 0,03. Mas isso, não se esqueça, é a taxa decimal. Vamos transformar em taxa percentual. Para transformar em porcentagem, basta você multiplicar por 100. Então essa taxa aí vai dar igual a 3% ao mês. Aí, pessoal, resolvida a questão, mais um exemplo de aplicação da equação
em regime de juros simples. Na nossa aula online, nós faremos mais questões e vocês tirarão as dúvidas que porventura surgirem. Eu espero que essa aula tenha ajudado-os a melhor entender esse conteúdo. Aprofundem esses estudos através de outros materiais, tanto na internet ou se você tiver livro didático em casa. A todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.